Fala, meus amigos, Gustavo Bretas, uma alegria estar com vocês, trazendo mais um vídeo com mais conteúdo sobre comunicação, sobre falar em público e aumentar os seus resultados, aumentar as suas conquistas pessoais. Então vem comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso agora! Fala, meus amigos, que prazer poder mais um dia estar gravando um vídeo para trazer mais informação, mais conhecimento, mais crescimento e desenvolvimento para sua alta performance, para você conseguir dominar ansiedade, medo, insegurança de falar em público. Eu sei bem o que é isso, porque eu já vivi isso durante um bom tempo na minha vida. É claro que isso não é tão recente, já faz bastante tempo que eu venci esse medo. E já tem bastante tempo que eu venho ajudando pessoas a transformar as suas vidas de um modo geral. E quero também poder ajudar você a vencer de uma vez por todas o seu medo de falar em público. Então eu já quero te pedir para se inscrever aqui no canal, ativa as notificações, assim você vai receber o aviso toda vez que tiver um vídeo novo chegando aqui no meu canal. E claro, deixa o seu like já deixa aqui o seu like para que você possa me ajudar a cada vez mais trazer conteúdo, cada vez mais pessoas receberem essas informações que você também está recebendo agora, tá bom? E lembre-se de deixar os seus comentários, ele é o meu feedback, ele vai me dizer se você tem aproveitado o material, se eu tenho conseguido te ajudar de alguma maneira, e isso para mim é muito importante, isso para mim é fundamental. Então deixa aí os seus comentários e me diz o que é que você está achando. Então vamos lá, que eu quero hoje falar de outra... Não quero falar de exercício, eu não vou falar de exercício, eu vou falar de realidade, de comportamento, do porquê que muitas das vezes pessoas têm medo de falar em público, pessoas têm medo de questionar. Você já viu situação onde o professor, sempre no começo de ano, é muito comum, um professor vai se apresentar e fala assim: olha, é proibido sair da minha sala, sair da minha aula com dúvida. E mesmo assim, tem muitas pessoas que não têm coragem de levantar o braço para fazer pergunta porque fica preocupado com o que o coleguinha vai achar, com o que a turma vai pensar. Será que só ele não sabe aquilo? É muito comum isso acontecer. E o porquê que isso acontece? Isso tem base emocional. E o medo de falar em público, ele é puramente emocional. Quando você tem essa insegurança, quando você tem esse estado de nervosismo, esse estado de pavor só de pensar em falar em público, isso é apenas emocional. E você consegue trabalhar isso de várias formas. Você consegue através de meditação, você consegue através de exercício de visualização, você consegue de inúmeras maneiras trabalhar o seu medo de falar em público. Só que eu quero te ajudar talvez a trazer clareza do porquê que isso acontece, do porquê que isso se desenvolveu na sua vida. Se você teve uma experiência traumática, é óbvio, você já sabe talvez que foi aquela experiência, você se preparou, chegou lá e talvez não conseguiu falar, alguma coisa saiu errado e você não conseguiu levar o seu conteúdo, mesmo tendo domínio, sabendo que você tinha domínio. Isso também é emocional, mas às vezes aconteceu um fator externo, algo que te trouxe uma sensação de que você era incapaz. Resumindo, muitas das vezes acontece algo que era imprevisto e a pessoa acha que aquilo ali foi por culpa dela, foi porque ela não era boa, porque ela não nasceu para aquilo. Ela guarda aquilo de uma maneira a se bloquear e não continuar a desenvolver a habilidade de falar em público. Porém, tem coisas que começam antes, tem coisas que começam na infância, na primeira infância. E uma delas, se você faz isso com seu filho, se você já fez isso com seu filho, ou se você agora já é um pouquinho maior e se recorda do seu pai e da sua mãe falando isso para você, entenda que isso pode ser a origem para você hoje ter a ansiedade, a insegurança, o medo de falar em público. Já viu quando uma criança vai fazer uma pergunta para o pai e o pai manda a criança parar, fala que a criança é chata, que a criança fala muito, ou quando a criança é aquela criança que gosta muito de falar e o pai, a mãe chegou cansada do trabalho e falava assim: ah, você está falando muito, para de falar, você está enchendo o saco. Quando criança, falado dessa maneira, isso causa um impacto emocional, onde a criança vai crescer, ela pode, não é uma garantia, mas existe uma grande possibilidade dela crescer
com esse medo de falar em público. Então, você papai, você mamãe, toma cuidado com isso para que você não implante no seu filho um medo. E uma outra forma de passar esse medo para o filho é justamente quando pai e mãe têm esse pavor e já vão limitando a criança de várias situações. Por exemplo, quando a criança faz uma brincadeira, todo mundo riu, mas o pai e a mãe olham de cara feia e fala assim: você só me faz passar vergonha. Essa criança, ela também tem uma grande possibilidade de desenvolver o medo de falar em público, porque o pai já tinha, ele ficava com super vergonha quando ele fazia aquilo, e aí ele passa para a criança. Então são dicas, são histórias que eu já ouvi, que eu escuto até hoje de pessoas quando falam, quando a gente começa a fazer perguntas. Vamos lá, qual foi a primeira vez que você lembra? Qual foi a primeira experiência? Quando a gente faz uma volta à infância, quando a gente vai caminhar com essa pessoa ao longo da sua história, a gente encontra, eu encontro com muita facilidade pessoas me trazerem esses relatos. Ah, eu fiz uma vez uma brincadeira e meu pai me fez passar uma verdadeira vergonha pelo que eu falei, pelo que eu fiz, pelo que eu demonstrei naquele momento. E a pessoa simplesmente, ela não sabe, mas a origem do medo de falar em público começou lá atrás. Tem outras pessoas que se pegam da vergonha dos outros. Por exemplo, você está assistindo um canal no YouTube e você vê uma pessoa, um vídeo desse que faz piada, um vídeo de humor, onde mostra uma pessoa passando por uma situação muito constrangedora em um local público, e você fala assim: meu Deus do céu, se isso acontece comigo, eu não sei onde enfiar, cara. E isso pode também fazer com que você, por tanto ficar vendo situações desse tipo, crie para você esse medo. E aí, você, na sua história, já passou por alguma situação aonde se sentiu envergonhado, aonde você teve talvez um trauma que te impediu e que te impede hoje de falar em público e pleitear aquele cargo na sua empresa, de crescer profissionalmente, de deslanchar na carreira, porque você simplesmente tem medo de apresentar o seu conteúdo, apresentar a sua história? Compartilha aqui comigo, deixa para mim uma mensagem. Como eu posso ajudar você? O que eu posso fazer para te ajudar a ter maiores e melhores resultados na arte de falar em público, tá bom? E claro, se inscreve no canal, eu vou te pedir o tempo todo, se inscreve, ativa as notificações para que você possa receber todo o material novo que eu estiver trazendo para cá. Deixa o seu like, como diz minha filha, né? A gente tem lá o outro canal, Lambretas Kids. Chuva de likes, deixa a chuva de likes para que eu possa saber se esses vídeos estão te ajudando de alguma forma, tá bom? Eu sou o Gustavo Bretas, um grande abraço, é um prazer estar com você em mais um vídeo e vamos com tudo!